Bom dia, domingo, e me conta aqui como tu tá se sentindo. Aquela sensação de aproveitar o dia, recarregar as energias, se preparar para a semana, ou aquela sensação frustrada de ter tanta coisa para fazer que não quero nem pensar na minha semana. E aí, me conta aqui, qual é a tua situação hoje? Deixa eu só fazer um... Aqui, precisava ajeitar. Não. Minha câmera aqui. Pronto. Então tá. Como é que é a tua situação hoje? É aproveitar o dia, é recarregar energias, naquela vontade de começar logo a semana, de chegar logo a segunda, de ir lá no seu negócio fazer acontecer? Ou é aquele medo, aquela frustração de, poxa vida, tenho tanta coisa para fazer que não sei por onde começo. Tenho até medo de começar a semana e ser como tem sido as outras. Eu vou dizer que a maioria dos empresários, a maioria das pessoas que eu acompanho, vivem uma realidade de frustração. Uma realidade de terminar a semana sem conseguir fazer o que queria ter feito, o que gostaria de ter feito, ou pelo menos com a sensação de não ter feito, porque às vezes a gente até fez, né? Mas era tanta coisa, era um turbilhão, era apagar incêndio, e a sensação que fica é de não ter feito. Mas o assunto então hoje é justamente esse, é a gente falar um pouco sobre como começar uma semana mais produtiva, podendo aproveitar melhor o seu tempo e com qualidade, certo? Eu tenho aqui a minha colinha, que de vez em quando eu vou dar uma olhada para ela, para lembrar de tudo que eu anotei. E, enfim, né? Vamos lá. E muitas vezes essa situação, né, de começar a semana meio frustrado, meio incomodado pela quantidade de coisas que tem para fazer, até pela sensação, porque é um histórico, né? Essa sensação que a gente tem muitas vezes, ela é um histórico de quantas vezes, toda semana é isso, toda semana é essa correria, toda semana é essa sensação de não produzir, de não sair do lugar. E isso muitas vezes vai frustrando, e a pessoa cada vez menos consegue enxergar uma luz no fim do túnel, cada vez menos ela consegue perceber que tem sim solução. E comenta aqui pra mim, também tem às vezes essa sensação de não ver uma luz no fim do túnel, de não conseguir enxergar como mudar esse ciclo que você vive repetitivo muitas vezes, de não dar conta do trabalho, de não dar conta da rotina, e aí muitas vezes mistura, né, essa questão da empresa com a questão familiar, porque daí tu te dedica tanto no trabalho que quando tu chega junto com a tua família tu tá exausto, frustrado, cansado. Escreve pra mim aqui nos comentários, luz, se tu também não vê uma luz no fim do túnel. Bom, então hoje a gente vai falar como começar realmente uma semana de um jeito diferente, com dicas, com estratégias. E deixa eu te contar, porque eu também já fui assim. Eu também já tive momentos em que a rotina me consumia, que eu estava exausta, e quando chegava o final da semana, às vezes o final do dia, o início da semana mesmo, eu já estava sobrecarregada. Não estava mais conseguindo nem pensar no que precisava. E quando eu me dei conta que tinha sim solução e que a solução era muito mais simples do que eu estava conseguindo ver, foi uma virada de chave. Foi um momento assim que eu consegui entender onde é que estava, onde eu estava errando, e entender o como eu poderia mudar aquela situação. E foi libertador. Preciso dizer que foi libertador. Mas vamos seguir então. O que acontece, né? Muitas vezes nessa rotina do empresário.
tu sai de casa com aquele pensamento, né? Tu coloca uma meta de manhã cedo pro teu dia, que tu vai crescer. Que o teu plano é crescer, que tu quer aquele dia pensar em estratégias, e aí quando tu chega na empresa as coisas começam a acontecer de um jeito que tu não esperava e vem aquele turbilhão, e o dia no final se resume em apenas apagar incêndios. Não há um momento para parar, para pensar o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, e fica só aquela sensação de tem que fazer isso aqui porque isso aqui tá estourando, tem que fazer isso aqui porque isso aqui é urgente, porque quando a gente não tá com as coisas organizadas e programadas, tudo vira urgência. Mas a urgência é o que? A urgência geralmente ela é a falta de organização, a falta de programação. Quando tu estás na rotina do urgente, pode ter certeza que é porque tu não tá fazendo aquela máxima que ela parece às vezes meio difícil, mas ela é totalmente verdadeira, que é 80-20. Que é aquela questão de que 80% é planejamento, 20% é execução. Quando a gente está na rotina, no corre-corre, é muito difícil parar para planejar. E eu entendo, porque eu também já vivi muito disso. Tu tá ali naquele vucu-vucu, aí vou parar, vou deixar as coisas estourarem, vou deixar o cliente sem receber, só porque eu só porque eu preciso, né, apagar incêndios. E aí, não, né, nem sempre é assim. A Cris, bom dia, Karina, eu vendo somente no Marketplace, Mercado Livre, Shopee e Shine. Ok, estou com dificuldade de organizar o financeiro porque também fabrico 15 dias, o dinheiro fica preso com tecidos e 30 para receber. Certo, Cris. Hoje o assunto da live em especial, ele é um pouco mais da organização da semana e do planejamento. Eu tenho certeza que tu vai conseguir alguns insights agora nas coisas que a gente vai dizendo, tá? Mas depois eu vou te chamar ali no privado pra gente trocar uma ideia e eu te dar algumas dicas pra gente conseguir ir pensando nessa tua situação aí, tá? Só não vou entrar nela agora porque a live em especial, o assunto é outro hoje, mas depois eu te chamo pra gente falar sobre isso. Mas fica até o final, porque tu vai conseguir ter algumas ideias, alguns insights pensando na tua programação e na tua organização que eu tenho certeza que vão contribuir pra tua rotina, certo? Seguimos aqui então. Bom, o que eu programei para hoje, tá? Para trazer para vocês. Justamente um assunto que a gente fala muito, que é a questão da rotina. Tem uma máxima que eu gosto bastante e que foi o que resolveu a minha rotina, que foi o que resolveu o meu dia a dia, que foi o nome disso é o desafio das 3 listas. É quando a gente tira um tempo e faz 3 listas em relação à nossa rotina empresarial, que são as coisas que hoje eu preciso fazer. A gente precisa sempre tirar esse tempo e olhar para o nosso negócio. E por mais que, eu escuto isso muitas vezes, eu sei tudo que acontece aqui, tá tudo na minha cabeça, sou eu que controlo tudo. Na prática, até o que tá na nossa cabeça muitas vezes nos engana. Porque a gente tem muitas vezes a ideia de que as coisas estão de uma determinada forma, e isso eu vejo acontecer sempre. Quando tu para e tu olha para o teu negócio como um todo, quando tu realmente tira um momento para pensar nele e analisar as questões do dia a dia, tu vê que não é bem o que tu estava pensando. Sempre vão aparecer ali algumas portas, algumas janelas que tu ainda não estava enxergando. Mas ainda continuando nessa questão das 3 listas, ele funciona assim. Você vai fazer 3 listas. A primeira lista são coisas que tu faz hoje que tu detesta por completo fazer elas. Sempre tem, né? A gente faz muitas coisas que a gente precisa fazer, mas que a gente gosta de fazer são algumas. Muitas a gente detesta fazer. Lista aí no ponto 1 desse momento de análise. Quais são as coisas que tu mais detesta fazer? Sei lá, emissão de nota, daqui a pouco tu ainda tá fazendo, mas não deveria estar fazendo. O que for, tá? Depende muito da realidade de cada empresário. Segundo, lista quais são as coisas que você gosta de fazer. Que você faz hoje aí e você gosta. E terceiro, as coisas relacionadas ao estratégico, que são as coisas que você precisa fazer. E essa é a lista mais importante. As decisões, as análises financeiras e por aí vai. Tendo feito esta lista,
O passo agora é analisar o que tem nessa lista que pode ser feito por outras pessoas, ou da tua equipe, ou às vezes até de maneira informatizada. Usar um sistema, usar um software de gestão, usar algum mecanismo, alguma ferramenta que te ajude. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa, ele ainda é meu cliente da área da beleza, e ele tinha tudo num caderno, as anotações dele lá, a rotina dele num caderno. E ele disse pra mim, a gente já tentou automatizar, já tentamos usar alguns softwares, e pra mim não funcionou, eu não gosto, eu não me adapto e tal e tal. E aí a gente conversou, tá, e como é o Excel pra ti? Não, o Excel eu gosto, mas eu não sei criar planilhas, eu não sei fazer essas coisas. Em resumo, a gente criou uma planilha dentro da realidade do que ele precisava, e era o que ele tinha hoje num caderno, a gente só transformou isso em uma planilha Excel, e uma atividade que ele demorava todos os dias, uma atividade que ele precisava fazer todos os dias em relação ao controle lá do espaço, que ele demorava sempre 1h30 para fazer, para juntar aqueles dados, e aí vai pro caderno, aí soma, às vezes soma errado, soma de novo, alguém te interrompe, tu tem que ir e voltar. Na planilha Excel ele faz tudo isso em 15 minutos. Então tem muitas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não olha para elas de uma forma mais crítica, pensando, poxa vida, eu não quero fazer isso, qual é a solução? Um tempo atrás eu costumava dizer que às vezes eu parava e pensava, gente, será que eu sou preguiçosa? Porque eu não quero fazer as coisas do jeito difícil, eu quero fazer as coisas do jeito fácil. E eu fico sempre procurando um jeito mais fácil de fazer alguma coisa. Mas na verdade não é eu ser preguiçosa, depois eu me dei conta, assim, não, mas eu não sou preguiçosa, porque eu faço muitas coisas que não são de pessoas preguiçosas. Mas na verdade o que eu queria realmente era achar soluções que me ajudassem a ganhar tempo. E essa precisa ser a nossa meta do dia a dia. Olhar para o nosso negócio de forma a achar coisas que nos ajudem a ganhar tempo. Porque aquela coisa operacional, aquela coisa repetitiva, ela não pode sugar a nossa energia. A nossa energia precisa sim estar no estratégico, precisa sim estar na solução do dia a dia, no pensar à frente, porque a gente não tem como viver só apagando incêndio. Não tem empresa que resista só a apagar incêndios. É um prazo muito curto que a gente tem para ficar apagando incêndios sem programar o futuro, sem pensar no amanhã. Então, voltando à nossa lista, né? Que eu dei uma viajada aqui. Voltando à nossa lista. Então, tu fez as 3 listas que eu acabei de comentar. Na primeira lista, tem as coisas que você detesta fazer e tá fazendo. Bom, estas coisas tu vai passar para tua equipe. Vai olhar aí dentro do pessoal que tu tem, para quem tu pode delegar essa atividade. Quem pode fazer essa atividade hoje? E vai fazer isso. Num segundo momento, depois de trabalhar na primeira lista, tá delegada a primeira lista, conseguiu resolver, conseguiu se libertar daquelas coisas que tu não gosta de fazer, que tu detesta fazer e estava fazendo, e que podem ser delegáveis. Delegou a primeira lista, esse é um tempo, né? Isso é gradual, isso não é da noite pro dia. Então é muito importante ter esta visão também. É preciso parar, é preciso fazer essa análise, mas não quer dizer que tu vai implementar tudo de um dia pro outro, que tu vai achar a solução para tudo de um dia pro outro, não. Calma lá. As coisas, elas precisam ser pensadas, e aí tu tendo as coisas visualmente ali, tu começa a olhar na tua equipe como tu pode fazer para delegar, para passar adiante. Depois que fez a lista 1, vai fazer isso para a lista 2. E aí sim, tu vai ter mais tempo para te dedicar à lista 3, que é o teu estratégico, que é o que tu realmente precisa para crescer o teu negócio. E eu vejo isso acontecer cada vez com mais frequência. Esse corre-corre, esse apaga incêndios. E as pessoas não precisam chegar à sexta-feira exaustas sem ter produzido. Elas podem sim chegar sexta-feira cansadas. Tem semanas que a gente faz muita coisa e sexta-feira fica super cansada. Chega lá, tá, meu Deus, só pela minha casa, só pela minha cama. Mas com a sensação de ter cumprido o que tinha se programado para fazer naquela semana. Porque não é só sobre não se cansar. É sobre cumprir o que planejou para a semana. E ter aquela sensação de tô produzindo, tô fazendo o que precisa ser feito, tô conseguindo evoluir, tô conseguindo olhar lá na frente. Porque até essas questões, esse exemplo que eu dei agora há pouco, de transformar uma tarefa manual em uma planilha ou em um sistema de gestão que vai fazer aquilo ali para ti, que vai te ajudar a ter aquele fechamento no final.
Até isso, às vezes, tu precisa parar e pensar. Então, é necessário ter o tempo para ti estar ali conectado com essa parte estratégica. Que quando tu tá no dia a dia, na correria, no vucu-vucu, no apaga-incêndio, não tem como pensar em estratégia, não tem como pensar em crescimento. E até como analisar o que tu tá fazendo que pode ser diferente. Essas coisas, elas demandam um tempo para elas acontecerem. E tu vai ter situações no teu dia a dia que elas vão ser, sim, apagar incêndio, que elas vão ser inesperadas, que elas vão acontecer, né, no meio lá do teu dia, no meio da tua semana, e tu vais ter que dar uma atenção para elas. Mas essas coisas, na verdade, elas precisam ser eventuais, elas não podem ser a tua rotina. Então, pega essa dica que eu dei agora há pouco, das 3 listas, coloca em prática ainda hoje. Faz aí um momento de atenção pro teu negócio, específico para isso. Determina meia hora, não precisa ser nem um tempo absurdo, não precisa. Determina meia hora hoje para pensar, até é bom, né? Se tu tá em casa, daqui a pouco se tu tá na tua rotina, que não é lá dentro da empresa, é mais fácil de pensar nessas coisas. E vai lá e olha, dá uma olhada total, assim, das tuas tarefas. Poxa vida, isso aqui eu faço, é muito chato, não gosto de fazer. Isso aqui eu faço, eu gosto de fazer, mas eu não precisaria fazer. E isso aqui eu preciso fazer, mesmo que eu goste ou que eu não goste, que vai ser a terceira lista. E aí, baseado nessas coisas visuais, até não precisa necessariamente, eu falo em escrita, né? Porque a gente vem ainda da época da escrita, de muito caderno, de muita anotação. Mas isso pode ser feito até no Keep, ali no celular, no teu bloco de anotações, onde tu tiver. Não precisa necessariamente pegar um caderno e uma caneta, né? Daí amanhã tu vai pra empresa, tu esquece o caderno e a caneta em casa, não vai lembrar o que tu anotou. Pode ser feito também ali no teu bloco de anotações, uma coisa que tu vai ter sempre à mão. E aí pode inclusive ser complementado depois, quando tu estás lá na tua rotina, tu lembra, tal coisa eu faço, eu não lembrei de anotar que eu faço. E começa a olhar na tua equipe, as pessoas. Eu me libertei, eu era uma pessoa muito controladora, tanto na minha vida pessoal, com a minha família, assim, quanto na minha vida profissional. E quando eu comecei a me conscientizar que eu estava acabando com a minha energia, acabando com a minha saúde por ser controladora, por achar que só eu podia fazer as coisas. E nós temos às vezes isso, né, de achar que nós é que sabemos as coisas, que nós temos o jeito certo de fazer, que nós é que não vamos deixar o cliente esperando ou coisas assim. Mas quando eu me dei conta de que isso podia sim ser feito por outras pessoas que convivem comigo e que de repente elas não fariam na primeira vez do jeito que eu quero, mas tudo é uma questão de acompanhar e orientar. Então, se na primeira vez não foi do jeito que eu quero, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos conversar, vamos alinhar, e aí tu vai ajustando, porque confiar nas pessoas e distribuir um pouco das responsabilidades é libertador. E isso, hoje fala-se muito, né, na síndrome de Burnout, e é verdade isso. As pessoas, elas se sobrecarregam por achar que só elas sabem, que só elas têm capacidade, que outro não vai fazer igual, ou que outro vai deixar a desejar, e elas vão se sobrecarregando, até que chega uma hora que estoura. E eu vou dizer pra ti que se tu deixar estourar, tu vai obrigatoriamente ter outras pessoas fazendo. Porque tu não vai estar ali para fazer, os outros vão ter que fazer. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser pensada antes, né? Antes de estourar, antes de tu chegar no teu limite extremo. Não precisa ser assim. Mas faz isso que eu disse. Começa por esta lista e tu vai ver como vai ser libertador. Determina que esta semana tu vai delegar uma tarefa. Não precisa ser todas as tarefas da lista. Procura listar o máximo que tu conseguir. Mas determina uma tarefa. E depois me conta se deu certo, como foi no dia a dia. Deixa eu revisar aqui se eu tô lembrando de falar tudo que eu planejei falar.
pensa que se tu quer resultado, se tu quer crescimento, o caminho é tu ter tempo para pensar em resultado, é tu ter tempo para pensar em crescimento. Então faz essa lista que eu conversei, que eu comentei aqui. E se tu quer crescer o teu negócio, se tu quer aprender um pouco mais sobre como virar a chave, no dia 12 agora de dezembro, vai ter o evento, o Código do Crescimento. Nesse evento eu ensino como colocar a mão no lucro e sair do operacional em até 90 dias. Ele é um evento totalmente online, gratuito, e o link para inscrição está na bio aqui da página. Entra lá, se inscreve e acompanha no dia 12 tudo que eu tenho para te contar e para te ensinar. Que tu vai ver que vai dar para virar várias chaves aí no teu negócio e fazer o teu crescimento decolar para 2025. Porque a gente tem que sair da teoria. A gente tem que ir para a ação. Tem que sair do corre-corre. Tem que sair do apaga-fogo e tem que ir para o estratégico. Porque são etapas que vão garantir, sim, o crescimento do teu negócio. E se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram importantes, compartilha aí com os teus amigos, com alguém que é empresário, que tu acha que precisa ouvir as dicas, alguém que daqui a pouco é muito centralizador e tá precisando também delegar e dividir com outros amigos. E eu agradeço a companhia de vocês aqui. Até mais.